Leitura do dia. Primeira leitura. Leitura da profecia de Oséias. É preciso saber segui-lo, para reconhecer o Senhor. Certa como a aurora é a sua vinda. Ele virá até nós como as primeiras chuvas, como as chuvas tardias que regam o solo. Como vou tratar-te, Efraim? Como vou tratar-te, Judá? O vosso amor é como nuvem pela manhã, como orvalho que cedo se desfaz. Eu os desbastei por meio dos profetas. Arrasei-os com as palavras de minha boca. Como luz, expandem-se meus juízos. Quero amor e não sacrifícios. Conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Segunda leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, Abraão, contra toda a humana esperança, firmou-se na esperança e na fé. Assim tornou-se pai de muitos povos. Conforme lhe fora dito, assim será a tua posteridade. Não fraquejou na fé, à vista de seu físico desvigorado pela idade, cerca de 100 anos, ou considerando o útero de Sara já incapaz de conceber, diante da promessa divina não duvidou por falta de fé, mas revigorou-se na fé e deu glória a Deus, convencido de que Deus tem poder para cumprir o que prometeu. Esta sua atitude de fé lhe foi creditada como justiça. Afirmando que a fé lhe foi creditada como justiça, a Escritura visa não só a pessoa de Abraão, mas também a nós, pois a fé será acreditada também para nós, que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, Jesus, nosso Senhor. Ele, Jesus, foi entregue por causa de nossos pecados, e foi ressuscitado para nossa justificação. Evangelho do dia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavras do Santo Padre. O que significa comer a carne e beber o sangue de Jesus? É apenas uma imagem, um modo de dizer, um símbolo, ou indica algo de real? Para responder, é necessário intuir o que acontece no coração de Jesus, ao partir os pães para os distribuir à multidão faminta. Consciente de que deverá morrer na cruz por nós, Jesus identifica-se com aquele pão partido e compartilhado, tornando-se para ele o sinal do sacrifício que o espera. Este processo encontra o seu ápice na última ceia, onde o pão e o vinho se tornam realmente o seu corpo e o sangue. É a Eucaristia que Jesus nos deixa com uma finalidade específica, que nós possamos tornar-nos um só com Ele. Efetivamente ele diz: quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Permanecer Jesus em nós e nós em Jesus. Comunhão é assimilação. Comendo a sua carne, tornamo-nos como Ele. Contudo, isto requer o nosso sim, a nossa adesão de fé. A Eucaristia é o próprio Jesus que se entrega inteiramente por nós. Alimentar-nos dele e permanecermos nele mediante a comunhão eucarística, se o fizermos com fé, transforma a nossa vida, transforma-a num dom a Deus e aos irmãos. Alimentar-nos daquele pão da vida significa entrar em sintonia com o coração de Cristo, assimilar as suas escolhas, os seus pensamentos e os seus comportamentos. Significa entrar num dinamismo de amor oblativo, tornando-nos pessoas de paz, pessoas de perdão, de reconciliação e de partilha solidária. Aquilo que Jesus fez. São Barnabé, apóstolo. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém dizia que eram suas as coisas que possuía, mas tudo entre eles era comum. Nem havia entre eles nenhum necessitado, porque todos os que possuíam terras ou casas vendiam-nas, e traziam o preço do que tinham vendido e depositavam-no aos pés dos apóstolos. Repartia-se então a cada um deles conforme a sua necessidade. Assim José, a quem os apóstolos deram o apelido de Barnabé, que quer dizer filho da consolação levita, natural de Chipre, possuía um campo. Vendeu e trouxe o valor dele e depositou aos pés dos apóstolos.
A Bíblia menciona, pela primeira vez, o nome de Barnabé entre aqueles que depois da morte de Jesus em Jerusalém, se reúnem em torno dos apóstolos. Trata-se de uma comunidade de fiéis na qual vivem fraternalmente compartilhando seus bens. Porém, a tradição, transmitida por Eusébio de Cesareia, obtida de Clemente Alexandrino, também o inclui entre os 72 discípulos enviados por Jesus em missão para anunciar o reino de Deus. Logo, ele já pertencia ao grupo dos seguidores de Cristo. Sobre as suas origens sabemos, através da Sagrada Escritura, que era natural da ilha de Chipre, na Grécia, judeu e chamado José, cristão em Jerusalém. Barnabé encontra-se entre as pessoas mais influentes da primeira comunidade cristã nascente, tanto que, embora não fizesse parte dos 12, era chamado apóstolo. Foi o primeiro a acolher Paulo, após a sua conversão na estrada de Damasco, que chegará a Jerusalém para encontrar os apóstolos. Enquanto muitos desconfiavam daquele Saulo, que perseguia os cristãos, Barnabé o acolheu e o inseriu na comunidade. Barnabé, considerado um homem virtuoso, repleto de Espírito Santo e de fé, foi enviado a Antioquia da Síria, de onde chegavam notícias de numerosas conversões. Uma vez constatado que muitos acreditavam nele, Barnabé se alegra e exorta todos a perseverarem com um coração resoluto no Senhor. Assim, pediu a ajuda de Paulo no seu serviço à nova comunidade de fiéis. Logo, mais uma vez, Barnabé intervém na vida de Paulo, encorajando-o na sua missão como apóstolo dos gentios. Os dois permanecem em Antioquia durante 1 ano, instruindo muitos. Precisamente ali, pela primeira vez, os discípulos foram chamados cristãos. Uma longa missão com Paulo. Depois da pregação em Antioquia, Barnabé e Paulo partem para uma nova missão em Chipre. Com eles estava também João, chamado Marcos, o evangelista primo de Barnabé. A etapa sucessiva era Panfilha, de onde João decide voltar para Jerusalém. Ao invés, Barnabé e Paulo prosseguem para Pesídia, Licaonia, Listra e Derbe, mas depois voltam para Antioquia da Síria, detendo-se também em Perge e Atália. No entanto, as conversões dos pagãos, cada vez mais numerosas, começam a suscitar divergências sobre a necessidade ou não da circuncisão. Por isso, por volta do ano 49, Barnabé e Paulo voltaram a Jerusalém para resolver este problema com os apóstolos. Logo depois, ambos se preparam para uma nova missão, mas Barnabé quis envolver novamente o jovem João, embora Paulo fosse contrário, por não confiar muito nele. Barnabé, porém, o vê como um discípulo para ser reabilitado. Não chegando a um acordo, seus destinos se separam. Barnabé embarca para Chipre, com seu primo, e Paulo parte para a Ásia. Até entre os santos havia conflito, discórdia, divergência, que para mim, causam consolação, pois os santos não caem do céu, foi o que explicou Bento XVI, na audiência geral de 31 de janeiro de 2007, ao falar da relação entre Barnabé e Paulo. A santidade não consiste em nunca cometer erros, mas aumenta com a capacidade de se arrepender e a disponibilidade de recomeçar, mas, acima de tudo, com a capacidade de perdoar. De fato, mais tarde Paulo mudou de ideia sobre João, da Itália ao martírio em Salamina. O Novo Testamento não nos fornece mais informações sobre Barnabé, mas alguns documentos bizantinos falam de uma viagem que fez com Pedro, com destino a Roma, de onde prosseguiu para o norte da Itália. Em Milão, de modo particular, a sua pregação teria suscitado várias conversões, que deram origem à primeira comunidade cristã na cidade, que por isso, o considerou seu primeiro bispo. Os Atos de Barnabé, obra do V século, narram a sua morte em Salamina, onde teria sido apedrejado por judeus sírios, no ano 61. A sepultura de Barnabé ainda hoje existe. Dizem que teria sido o próprio Barnabé a indicar, em sonho, a sua sepultura ao bispo de Salamina, Antemius, em fins do século V. Este, portanto, teria mandado trasladar os restos mortais do apóstolo Barnabé para a basílica, que ele lhe quis dedicar. São João de Facundo, sacerdote agostiniano. Na localidade de São Facundo ou Sahagún, a nobre família Gonzales foi agraciada com o nascimento de João, pelo qual seus pais haviam rezado tanto, jejuado e feito ofertas. De fato, percebe-se logo que este era um filho especial, que preferia ir à igreja ao invés de brincar com seus companheiros. Por isso, a sua instrução foi confiada aos beneditinos. Sob a sua guia, chegou a formar-se em filosofia e teologia.
amigo da pobreza. Ao terminar seus estudos, João poderia viver usufruindo de um benefício eclesiástico da sua família, mas não era isto que ele queria. Então o pai apresentou seu filho ao bispo de Burgos, que o ordenou sacerdote. Porém também na cúria era insatisfeito, continuava sendo circundado ainda por muitas riquezas, enquanto em seu coração aumentava o desejo de se entregar totalmente a Jesus. De fato, estava ciente de que todos os prazeres deste mundo não eram nada em comparação ao puro prazer que se pode sentir na prática da oração, meditação e as virtudes pregadas pelo Evangelho. Ingresso entre os agostinianos. A vida real de João começa com o seu retiro em Salamanca, onde fez parte dos agostinianos, que o receberam de braços abertos. Ali adotou uma vida virtuosa e austera, durante a qual assumiu a regra na sua totalidade, deu a um pobre suas 2 melhores roupas, cuidou, com zelo e amor exemplares, do refeitório e do porão, que lhe foram confiados. Chegou a confessar-se até 3 vezes por dia, devido à delicadeza e pureza da sua consciência. A fama de São João de Sahagún aumentou tanto em Salamanca, a ponto de ser eleito prior do convento por 2 mandatos, em 1471 e em 1477. Porém jamais exigiu nada dos outros a não ser depois de ter dado o exemplo em primeira pessoa, próximo dos outros, mas unido a Jesus. Um homem de fé e integridade límpidas não poderia deixar de receber dons especiais do Senhor. Começou com o ficar em contemplação a noite inteira, em êxtase, sem sentir a necessidade de dormir, às vezes ficando arrebatado. Precisamente durante a celebração eucarística, Jesus lhe concedeu, de modo especial, a revelação do seu rosto refulgente, que João descreve como sol, que adora acima de tudo. Desses contínuos contatos com o Senhor, recebeu também um poder excepcional de persuasão que lhe permitia, em suas pregações, tocar com profundidade o coração dos homens, fazer emergir seus pecados e convertê-los, com amor fraterno. Paz em Salamanca. João viveu anos difíceis em Salamanca, as ruas banhadas pelo sangue de uma luta interna entre facções opostas, as quais o santo conseguiu levar à paz, com suas qualidades únicas. Precisamente naquela cidade, em paz consigo mesmo e com os outros, João retornou à casa do Pai, em 11 de junho de 1479. São João de Sahagún foi beatificado em 1601, e canonizado em 1690 por Alexandre VIII. Oração ao Santo. Eis uma oração com a qual os devotos se dirigem a São João de Sahagún. Ó Deus, autor da paz e amigo da caridade, que honraste São João, vosso confessor, com o maravilhoso dom de pacificar os inimigos. Concedei-nos, pelos seus méritos e intercessão, e confirmados pelo vosso amor, que jamais sejamos separados de vós por nenhuma tentação. Amém. São Restituto, mártir, na Via Nomentana. Restituto foi preso em Roma durante a perseguição de Diocleciano por suas pregações contra os deuses. Recusando-se a oferecer-lhes sacrifícios, foi açoitado até a morte, por ordem do tribunal de Hermógenes. O mártir da fé foi sepultado na 16 milha da Via Nomentana. Santa Paula Francinetti, virgem, fundadora das Irmãs de Santa Doroteia. Natural de Gênova, Paula ficou órfã, aos 9 anos. Cuidou do pai e de seus 4 irmãos. Sempre disponível, colaborou com o seu irmão sacerdote. Ao fundar uma comunidade de irmãs educadoras, foi a Roma. Com o apoio dos papas, fundou as Irmãs de Santa Doroteia. O Papa Wojtyła a canonizou em 1984.